A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, nós acabamos de concluir a primeira proclamação que Jesus pronunciou, primeiro sermão que São Mateus deixou para nós através do seu Evangelho, porque a justiça de Deus é o valor maior e nós temos que praticar para a gente demonstrar esse seguimento às palavras de Jesus. E a gente observou aqui que no final do seu discurso, Sermão da Montanha, a multidão percebe que Jesus fala com autoridade, a força de suas palavras e o efeito que elas produzem na vida de quem ouve, porque Jesus é coerente, é autêntico. O que ele diz é o que ele faz. Ele não manda que os outros façam como os mestres da lei, os escribas, os fariseus ditavam leis, mas eles mesmos não viviam e não queriam nem tocar com o dedo nos fardos que colocavam nos ombros do povo. Jesus denunciou isso na sua pregação, no seu ensino, na sua caminhada. Então esse fim do sermão da montanha, ele nos prepara também para aquilo que a gente ouviu ontem: ter cuidado com os falsos profetas, porque muita gente vai dizer: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios e no teu nome fizemos milagres. Então Jesus, o que é que vai responder?
Isso aqui está muito ligado ao último discurso que a gente vai ler no Evangelho de São Mateus, que é o discurso escatológico dos fins dos tempos, do julgamento final, capítulo 25 de São Mateus. Nós vamos ler ainda este ano, daqui para novembro nós estamos lendo, porque nós vamos ler São Mateus até o fim do ano. E são 5 discursos importantes no Evangelho de São Mateus, que vocês vão ter a oportunidade de comigo refletir para a vivência cristã, para o compromisso com a Palavra de Deus e com o Evangelho. Jesus vai dizer que nós devemos estar fundamentados na rocha. Ele usou essa parábola da chuva que cai, vem as enchentes, ventos contra a casa, e ela não desabou porque estava construída sobre a rocha. Jesus é esse que se oferece a nós, que o procuramos como um alicerce para a nossa vida, que resiste a todas as tempestades. Por isso que nós devemos estar atentos ao Evangelho, a Palavra de Deus, é essa rocha. Nossa vida só tem sentido se estiver enraizada em Cristo, que é a rocha. Aquela rocha do Antigo Testamento, quando o povo da Antiga Aliança caminhava com Moisés pelo deserto, sentiu sede e começou a murmurar contra Deus porque estava morrendo de sede no deserto. E Moisés fez uma prece e Deus disse que ele tocasse com o bastão dele na rocha, que sairia água. E Moisés obedeceu e todo mundo se saciou com a água da rocha do deserto. Assim, nós também hoje somos saciados com a água que saiu do lado de Cristo. Nós somos batizados nesta água. Quando Cristo estava na cruz, o soldado enfiou a lança e saiu sangue e água. Justamente a água do batismo, nós nascemos, e o sangue eucarístico, que nós nos alimentamos. É importante a gente ter isso bem claro, porque senão ficamos muito vivendo uma vida superficial, de interesses, de crendices, de falsas doutrinas, ideologias que nos levam para onde nós não deveríamos ir. Ao final, quando a multidão percebe a autoridade de Jesus, é o efeito dessas suas palavras que produzem vida para quem ouve. E assim, como disse o final do Evangelho, de que adianta o homem ganhar a vida inteira. Quando Jesus acabou de falar, eles viram que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como o mestre da lei. É bom medir as consequências de nossas escolhas. A quem é que nós estamos seguindo? Essa deve ser a pergunta no final desta meditação. Por isso rezemos. Ó Deus, que constituístes o Cristo sumo e eterno sacerdote, para a vossa glória e salvação da humanidade, dai ao povo resgatado por seu sangue participar do memorial que nos deixou, obter a força de sua cruz e a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 a 29. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.